Bom dia, crianças. Dando continuidade ao capítulo 11, ainda sobre os árabes, na página 39. As mulheres do Islã. Muitas vezes o islamismo é associado a uma crença religiosa que tira a liberdade das mulheres ou as coloca em uma situação inferior à do homem. É preciso vocês entenderem que tal condição não aparece no Alcorão. Ou seja, isso não consta no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. No entanto, nem sempre as premissas previstas no Alcorão são seguidas. Um exemplo é o caso da interdição do direito de conduzir veículos imposta às mulheres na Arábia Saudita. Apenas em 2017, o príncipe Mohammed bin Salman pôs fim a tal proibição. A medida permite que muitas mulheres sauditas e estrangeiras reduzam sua dependência em relação aos homens de sua família. Quanto ao uso do véu pelas mulheres, é interessante observar que esse costume não deve ser considerado apenas um elemento vinculado ao islamismo. Outras culturas, como a dos gregos antigos e a do Ocidente medieval, obrigavam as mulheres a cobrir os cabelos. Na atualidade, a participação das mulheres islâmicas vem aumentando em diversos setores da sociedade. Política e economia. Bora lá. Os califas que sucederam a Mohammed passaram a difundir o islamismo, ou seja, a espalhar o islamismo, dominando toda a Arábia, unificados em um estado. Tinham uma poderosa força militar. Por essa razão, em pouco tempo eles conquistaram Jerusalém, a Síria, a Pérsia, o Egito, o norte da África e a região do Crescente Fértil. Posteriormente, surgiram dinastias omíadas e abássidas, que mantiveram a unidade do Império Islâmico até o século XIII. Em 711, os árabes e os mouros, que eram os mouros? Mouros eram os povos da Mauritânia, convertidos ao Islã. Eles dominaram a Península Ibérica. No final do século VIII, os árabes já estavam em toda a Ásia Central, formando aí um grande império. A expansão do islamismo, logo após seu surgimento, não teve aí precedentes na história. Entre os povos conquistados, aqueles que não se converteram foram muitas vezes submetidos à escravidão. Os que seguiam o monoteísmo, ou seja, judeus e cristãos, que seguiam um único Deus, eram chamados de povos do livro e não eram escravizados. Bem aí no mapa vocês podem ver a expansão muçulmana aí pelo mundo, né? Amarelo escuro, as conquistas até a morte de Mohammed. Medina e Meca. Amarelo mais médio, conquista aí dos 4 primeiros califas, que aí tá Cairo, Jerusalém, Bassa, Abadã, Damasco, Alexandria. E esse amarelo aí, cor do sol, conquista aí dos omíadas, que aí eles pegam Córdoba, Constantinopla, essas outras cidades, Cartago, né, também. Então, vocês observem aí no mapa. Nos territórios conquistados, os habitantes precisavam pagar um imposto sobre a terra, chamado caraj, que diferia de valor conforme o proprietário fosse muçulmano ou não. Quem é muçulmano paga um valor, quem não é paga outro. Outro imposto é o jizia, era exclusivo aos não muçulmanos. Essas taxas acabavam se transformando aí em um estímulo para que ele se convertesse ao islamismo. Se é que tipo assim, para que eu não tenha que pagar esse imposto, é melhor eu pertencer à religião do islamismo. Aí assim faziam, aumentava, né? O processo de expansão possibilitou aos árabes a conquista das rotas comerciais antes dominadas por persas, indianos e bizantinos. Os árabes comercializavam ouro e marfim da África, além de especiarias, porcelanas, tinturas, pergaminhos e sedas do Extremo Oriente.
E em razão do intenso comércio, os árabes foram obrigados a se organizar, fazendo uso aí de recibos e de cartas de crédito, né? Que permitia aí vender fiado. A cultura e sociedade. A expansão do Islã, ela favoreceu a instauração de diversas formas de organização social. Entretanto, é importante salientar que o patriarcalismo se manteve como característica marcante, ou seja, o comando da família, da política e da economia continuou pertencendo aos homens. Às mulheres cabia a submissão ao pai, tinham que obedecer ao pai, ao marido e aos filhos homens, já adultos. Quando os muçulmanos chegaram à Península Ibérica em 711, eles utilizaram a política de tolerância religiosa, convivendo pacificamente por muitos séculos com judeus e cristãos que moravam nesse local. Porém, os cristãos que resistiram à conquista muçulmana se refugiaram nas Astúrias, que é o norte da Espanha, onde formaram aí pequenos reinos. Após a criação do Califado de Córdoba, em 755, independente do Império Islâmico, os muçulmanos da Península Ibérica eles estabeleceram relações diplomáticas e comerciais com Bizâncio e o Ocidente Europeu. Na Península Ibérica, os muçulmanos utilizaram o processo de irrigação, que conheceram no Egito, e desenvolveram vinhedos e o cultivo de cana-de-açúcar, arroz, laranja e tâmara. Também passaram a fabricar artigos de luxo como linho, tapetes, armas, cerâmicas, vitrais e azulejos. Além disso, mantiveram comércio com o Oriente, conduzindo aí a Península Ibérica a uma notável expansão econômica. A atual Espanha foi um dos grandes centros culturais do Islã. Muitos judeus e cristãos trabalhavam ao lado dos escravizados na construção de mesquitas, palácios, hospitais, locais de banhos públicos, jardins e bibliotecas. As cidades elas foram divididas em subúrbios com água encanada e áreas destinadas ao trabalho e ao lazer. Vocês estão vendo aí na imagem a mesquita de Córdoba, construída aí na então capital da Andaluzia. Tem 900 arcos em vermelho e branco, com colunas em jaspe, ônix, granito e mármore. Nessa outra imagem, as construções árabes, elas contemplam jardins com fontes e águas correntes, como vocês podem ver aí. A partir do século VIII, os cristãos que haviam se refugiado aí nas Astúrias iniciaram uma guerra de reconquista contra os muçulmanos que ocupavam a Península Ibérica. Esse conflito aí terminou somente em 1492, quando os cristãos expulsaram definitivamente os muçulmanos da Espanha. Nessa imagem aí, vocês estão vendo o Palácio de Alhambra, que foi construído durante a ocupação árabe na Península Ibérica. As muralhas e os arabescos no interior da construção conservam elementos da cultura árabe. Enquanto viviam na Península Arábica, os árabes eles tinham uma alimentação limitada, pois eram poucas as opções de carne e as áreas destinadas à agricultura no deserto. Com a ampliação de seu território, houve um intenso intercâmbio de hábitos alimentares, passaram a consumir um número maior de peixes e moluscos, abundantes aí no Mediterrâneo, e também levaram para a África árvores frutíferas, como o damasqueiro e a laranjeira. Durante o período aí da expansão islâmica, o contato com diferentes grupos sociais possibilitou o desenvolvimento de novos conhecimentos, os quais foram transmitidos aos povos conquistados. Os árabes aperfeiçoaram e introduziram no comércio o álcool e a pólvora. Eles também realizaram vários progressos na matemática, na física, na química, na astronomia, na filosofia e em outras áreas. Na matemática, os árabes desenvolveram o sistema decimal, os algarismos arábicos e o número zero, bem como a álgebra, a trigonometria e a geometria.
Na física, eles introduziram aí estudos sobre a luz e a óptica e desenvolveram lentes de aumento. Entretanto, foi na medicina que os árabes mais se aperfeiçoaram. Eles descobriram substâncias e processos químicos utilizados posteriormente na higiene pessoal e na prática médica. Preocupados aí com a saúde pública e a proliferação de doenças, eles também promoveram a limpeza das cidades. Um ramo da medicina em que os árabes tiveram destaque foi a oftalmologia. Eles adquiriram aí grande experiência na área, pois as doenças dos olhos eram muito frequentes aí no Oriente. Os médicos chegaram a fazer operações de catarata com agulhas. Instrumentos como a bússola e o astrolábio foram aperfeiçoados e difundidos aí pelos árabes também. As artes também tiveram um papel de grande importância na vida dos árabes. A música floresceu e foi enriquecida com a incorporação de novos instrumentos musicais, como alaúdes, flautas e oboes. Eles também traduziram diversas obras, entre elas os escritos filosóficos de Aristóteles, com o objetivo de realizar estudos e reflexões. Para favorecer o exercício dessas reflexões, era necessário que as pessoas tivessem fácil acesso aos livros. Para tanto, os muçulmanos desenvolveram aí na Espanha uma indústria que fabricava um papel mais fino e acetinado, conhecido como jatabi, o que tornava a escrita mais fácil de ser copiada. Antes do islamismo, poucos árabes eram alfabetizados e a população vivia em comunidades isoladas. As exceções eram os comerciantes e os poetas nômades que viajavam por toda a península. Esses poetas eles tinham prestígios, pois eles recitavam contos e lendas, ajudando aí a preservar a cultura do povo. Com o advento do Islã, os poetas passaram a declamar o Alcorão e a divulgar as obrigações de cada muçulmano. A valorização da leitura estimulou a fundação de bibliotecas por todo o território. Além da Biblioteca de Córdoba, com 400 mil livros manuscritos em árabes, grego e latim, foram criadas a Casa da Sabedoria em Bagdá, no século IX, e a Casa da Cultura do Cairo, no século XI, que funcionavam aí como centros de estudos e de propagação de ideias. Os livros produzidos pelos árabes não se destacavam somente pelo conteúdo, mas também pela decoração, conforme destaca aí esse trecho aí logo abaixo que vocês podem ler no livro de vocês. Aí está a caligrafia árabe, forma de expressão da arte dessa civilização, né? E a educação das crianças. De acordo com a tradição dos muçulmanos, as crianças elas ficavam em casa, sob os cuidados das mães e das avós, as quais lhe ensinavam boas maneiras, a recitar orações e os princípios do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, relatados aí por intermédio de pequenas histórias. Aos 7 anos, elas começavam a frequentar a escola. Os meninos ficavam separados das meninas, pois os muçulmanos não permitiam escolas mistas. E na Península Ibérica, a regra era a mesma. Nas diversas escolas criadas aí por os muçulmanos, as crianças estudavam o Alcorão, a história do Islã, poesia, gramática, aritmética e caligrafia. Quando retornavam às suas casas, faziam as orações e depois brincavam com bonecos, bolas ou pequenos animais feitos de barro. Bom, essa que vocês estão vendo aí na foto é sobre a principal obra, a obra literária mais famosa árabe, que é o livro As Mil e Uma Noite. O livro é considerado um clássico da literatura universal, composto aí por diversos contos, um ligado ao outro. Era uma princesa chamada Sherazade, casou-se com um rei que matava as esposas na manhã seguinte ao casamento, e para evitar a morte ela contava histórias maravilhosas sobre diversos temas que captavam a curiosidade do rei e o faziam feliz. Ao amanhecer, interrompia cada conto para continuá-lo na noite seguinte, o que a manteve viva ao longo de várias noites.
Sherazade usava sua inteligência e improvisação para salvar a própria vida e também de outras mulheres do reino, né? Bom, ficamos por aqui hoje. Quero que vocês respondam as páginas 48 e 49 do livro de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.